essa live não tem nenhum intuito de passar novos conteúdos aqui. Essa live é só para consciência dos pacientes, tá? Essa live não é para fisioterapeutas, é exclusivo para pacientes. A gente não vai esperar a galera entrar, vai começar a fazer o conteúdo aqui mesmo, porque vai ficar gravado 24 horas, então vocês vão poder ver na reprise, né? Daqui a quando chegar 10 até 9h25 de amanhã, vocês vão conseguir assistir essa live, tá? Eu vou falar aqui sobre exercícios gerais versus exercícios específicos. Deixa eu só diminuir o volume aqui, porque tá havendo uma grande confusão, mas uma grande confusão na indicação dos exercícios, tá? Uma confusão entre a interpretação dos pacientes e as recomendações terapêuticas, tá? Então eu vou falar aqui, a primeira parte dessa live eu vou falar sobre a diferença entre os exercícios específicos e os exercícios gerais. Quais são os exercícios gerais? Pilates, academia, natação, RPG, musculação, Muay Thai, caminhada. Então esses são os exercícios gerais. Os exercícios específicos são exercícios fundamentados em mecânica, tá? Quando é que eu falo mecânica para você que é paciente? Mecânica é simplesmente, aqui você tá vendo meu squeeze, acabei de tomar minha proteína. Para eu tomar essa proteína, eu tenho que abrir esse squeeze, e se ele não tiver o formato perfeito dessa tampa, ela não vai entrar nessa saída aqui. Então ela tem que ter o formato perfeito para encaixar nessa saída do líquido aqui, beleza? A mesma coisa é coluna, a mesma coisa é quadril, a mesma coisa é ombro, a mesma coisa é ATM, a mesma coisa é pescoço, a mesma coisa é joelho, a mesma coisa é tornozelo. Então, vamos lá. Ponto 1 de uma das pacientes que a gente atendeu hoje. Caio, eu tenho escoliose e eu comecei a fazer natação porque natação é bom para a coluna. Massa! Natação não é tratamento, a não ser que seja para obesidade, né? Para doença respiratória. Ainda assim, para doença respiratória não é tratamento. Natação é uma atividade física, e atividade física é exercício geral. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes tem pacientes que estão abandonando os tratamentos porque começaram a atividade física. E aí eu tenho um disclaimer para você. Ponto 1. Natação sendo uma atividade física, ela vai acelerar a resposta de um tratamento que esteja sendo feito. Ela não vai tratar sua condição de dor musculoesquelética. Quando eu falo dor musculoesquelética, eu quero falar dor de cabeça, ATM, pescoço, ombro, cotovelo, punho, cervical, torácica, lombar, quadril, joelho, tornozelo, enfim, dor musculoesquelética em geral. Ela não vai melhorar se você não estiver sendo tratado por exercícios específicos. E aí, uma vez que a gente passa essa educação ao paciente, o paciente entende, não, eu entrei na academia, mas eu estou observando o sinal do semáforo para saber qual exercício é luz vermelha, qual exercício é luz amarela, qual exercício é luz verde. Sendo luz amarela, continua com atenção, sendo luz vermelha, interrompe o exercício, mas não sai da academia, você só vai trocar aquele exercício porque seu corpo não está aceitando ainda. Mas essa luz que é amarela pode virar vermelha ou pode virar verde. Virando vermelha você interrompe, virando verde você pode continuar, aumentar a resistência, aumentar a força. Então, mais do que qualquer médico, mais do que qualquer fisioterapeuta, mais do que qualquer educador físico, mais do que qualquer professor de dança, professor de yoga, enfim, cientistas do movimento em geral, ninguém sabe o que é bom e o que é ruim para o seu corpo. A gente só sabe testando. Se a gente não testar, a gente nunca vai saber. E aí o que acontece? O paciente fica inapto, ele fica sedentário, não faz mais atividade física, porque instalaram um medo baseado no vento, baseado em nada, proibiram ele de fazer uma atividade física, e ele tinha uma dor que poderia ser resolvida em 4, 6, 8 semanas, ultrapassou a linha de 12 semanas, de 3 meses, e virou um paciente com dor crônica, que já começou a alterar o cérebro, porque começa a ter fator psicossocial associado quando a dor passa de 3 meses, e pronto. Você está com um paciente crônico, difícil de resolver, porque você não interviu rápido nesse paciente que seria relativamente fácil de tratar, tá?
Ponto 2, para esclarecer aqui. Caio, você me passou esse movimento, eu fico sem dor ou diminuo minha dor por 4 horas. E aí depois ela volta com tudo. Galera, é melhor ficar dependente de remédio ou de movimento? Se eu te ensino um movimento que você diminui sua dor por 4 horas e te mando fazer o movimento 3 vezes no dia para você ter controlado a sua dor, isso é melhor, igual ou pior a você controlar a sua dor com remédio, gerando uma porrada de efeito colateral no seu corpo, porque você está tomando remédio por resto da vida. Então é muito melhor você controlar a sua dor com movimento. Então, se eu te passo um movimento que ele melhora a sua dor por 2 horas, eu mando você fazer 5 vezes no dia. Se eu te passo um movimento que melhora por 4 horas, eu mando você fazer 3 vezes no dia. Se eu passo um movimento que você melhora por um dia inteiro, eu mando você fazer uma vez no dia. Depende da sua avaliação. E aí, qual que é a linha de raciocínio que o paciente com dor precisa entender? A gente não sabe o que é certo e errado para você. A gente só vai descobrir testando na avaliação. Então, por exemplo, se você chegou com uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, que irradia para a cabeça, irradia para o ombro, irradia até a mão, a gente vai testar todos os movimentos do seu pescoço, a gente vai testar todos os movimentos da sua torácica e todos os movimentos do seu ombro, provavelmente do cotovelo e punho também. Raramente, mas provavelmente a gente teste. E aí a gente vai descobrir qual dos movimentos diminuem, vem a abolir sua dor, fazer sua dor sumir, ou aumentam sua dor. Então a gente vai anotar os movimentos que são agravantes para dizer para você, ó, isso aqui não é para fazer ainda. E vamos anotar os movimentos que aliviam a sua dor, que controlam a sua dor, e pedir para que você faça esses movimentos em casa. E aí a paciente chega para mim, mas eu deitei, ficou doendo, e aí eu descobri esse movimento aqui que tira a minha dor também. Massa, é muito legal você investigar, ficar hipervigilante quanto ao movimento que você faz, que diminui sua dor, é muito legal, mas quando a gente passa um movimento para você, a gente estudou e testou aquele movimento e a resposta do seu sintoma. Então, se com aquele movimento na minha frente você melhorou, diminuiu 50%, diminuiu 70% sua dor, quiçá 90%, quiçá tirou sua dor na consulta, não tem motivo para nas minhas costas você não melhorar com aquele movimento. O único movimento que você... Se você estiver fazendo alguma coisa que você não está melhorando em casa depois da minha supervisão, é porque ou você não está fazendo na frequência que a gente indicou, ou você está fazendo errado, tá? Porque as únicas duas possibilidades de você não estar melhorando longe de mim é você estar fazendo errado ou você está fazendo na quantidade a mais do que eu pedi ou a menos do que eu pedi. Então essas são as únicas possibilidades de você não estar melhorando depois da minha supervisão. E é isso que está acontecendo com muitos pacientes. Então hoje a gente teve 4 retornos. Então em 4 retornos que a gente avaliou, a dor não estava melhor porque a frequência do exercício e a execução do exercício não estava correta. Então assim, eu basicamente agora eu vou falar por mim, eu não vou falar nem por mais fisioterapeutas. Eu vou falar o seguinte... eu me desdobro em 1000, você não tem noção dos algoritmos que passam na minha cabeça para conseguir coletar tudo que a gente examinou em você, no exame físico, nos testes de movimento, para saber qual combinação de movimento eu vou aplicar em você para você melhorar. Eu me desdobro em 1000, e se você é meu seguidor raiz, você sabe disso. Por exemplo, 2017, a gente fez 9 cursos de formação. 9 cursos de formação. 2018 a gente fez 8 cursos de formação. 2019 a gente fez 12 cursos de formação. Praticamente um curso por mês. Agora em 2020 a gente está com 6 cursos de formação, todos internacionais. A gente está praticamente de março até novembro. A gente vai bloquear a agenda todo mês para viajar, para buscar mais conhecimento para você. E aí o que é que acontece? A gente acumula essa bagagem de conhecimento para virar faixa preta no que a gente faz, que é a avaliação e tratamento da dor musculoesquelética, para dar de mão beijada para você um movimento que controla a sua dor para você não ter que tomar remédio, para você não ter que fazer cirurgia. Só que os pacientes que melhoram com o movimento, vamos fazer uma porcentagem aqui, você tem 100% dos pacientes que têm dor. Desses 100%, 97,5% não é grave, segundo as estatísticas.
apenas 2,5% tem possibilidade de doença grave. Desses 2,5%, apenas 1%, perdão, desses 100% de pacientes com dor, apenas 1%, menos que 1%, tem uma doença grave, ou seja, um câncer, uma tuberculose óssea, uma infecção, uma espondilolistese, uma fratura, uma síndrome de Caldequina, uma síndrome de Horner e por aí vai. A menos que 1%. Então, 99% não tem nada grave. 97,5% são dores inespecíficas, que não podem ser taxadas como de única causa. Ou seja, eu tenho dor porque eu tenho hérnia de disco, eu tenho dor porque eu tenho impacto subacromial, eu tenho dor porque eu tenho impacto femoroacetabular, eu tenho dor porque eu tenho artrose, eu tenho dor porque minha postura é ruim, eu tenho dor porque eu estou encurtado, não tenho alongamento, eu tenho dor porque meu core está fraco, estou com fraqueza muscular, eu tenho dor porque eu fumo, eu tenho dor porque eu bebo, eu tenho dor porque eu não durmo, eu tenho dor porque eu sou estressado. Nunca, em 97,5% do total dos pacientes que têm dor no mundo, isso são dados mundiais, se você pegar um estudo chamado Global Burden of Disease, você vai achar um impacto de mais de 365 doenças na dor e incapacidade em mais de 188 países. Então isso não são dados do Brasil, isso são dados do mundo todo. Então 97,5% dos pacientes que têm dor não tem doença grave associada. E desses 97,5%, 70% são mecânicos. Ou seja, a grande maioria esmagadora dos pacientes que têm dor, essa dor vai ser resolvida com movimento, com um simples movimento. Ah, mas eu não tenho nada, quero prevenir. Beleza, você sabe o que mais previne lesão? Exercício de força, exercício de controle de movimento. Então, se você... tem 5 coisas que eu brinco com você que são fatores de risco para você ter dor. Quais são essas 5 coisas? Primeiro, sedentarismo. Sedentarismo é o ponto 1. Ponto 2, fumo. Ponto 3, álcool. Ponto 4, estresse, ansiedade e depressão. Ponto 5, esqueci o ponto 5. Vamos lá. Sedentarismo, fumo, álcool, estresse, ansiedade e depressão e alimentação tóxica e inflamatória. E eu já falei em outras lives aqui sobre esses 5 fatores, como eles podem colocar seu sistema nervoso na tomada e fazer com que você sinta dor, tá? Então, se você não tem esses 5 fatores alinhados, você aumenta brutalmente a chance de você ter dor. Aí, quando a gente avalia você e a gente testa todos os seus movimentos em amplitude final, ou seja, não basta porque eu sou professor, eu trabalho sentado, sou advogado, trabalho lendo processos o tempo todo. Quando eu saio do trabalho sentado, eu vou pro meu carro, dirijo, aí vou até o restaurante, como sentado, saio, volto pro meu carro pro trabalho sentado, chego em casa, sento para assistir TV. Ou seja, quase 100% do tempo é sentado prolongado. E aí esse paciente que é advogado, é secretário, enfim, trabalha sentado no geral, ele tem um grande fator de risco para ter dor. E quando você quando está sentado, você não usa o movimento do seu pescoço em amplitude final. Você só usa média amplitude, rodar um pouquinho para olhar alguma coisa, olhar para cima para alguma coisa, para baixo para alguma coisa. Você nunca explora o movimento completo. Você nunca explora o movimento completo, nunca vai até o final. Nas atividades do dia a dia, a gente não leva as articulações até a amplitude final do movimento. E aí o que vai acontecer? Eu vou acumular rigidez. Rigidez defina como dificuldade de movimentação em direções específicas, e por acumular rigidez, dificuldade de movimentação em direções específicas, eu tenho mais fator de risco para ter dor. Aí eu sou um cara que já tenho depressão ou tristeza excessiva, eu já tenho preocupação excessiva, eu já tenho ansiedade, eu tenho raiva, mágoa ou impaciência, eu sou um cara bastante estressado, eu não durmo direito, tá? Eu tenho uma alimentação de drive-thru, eu saio como no McDonald's, refrigerante todo dia, Nescau, leite todo dia, glúten todo dia, pão todo dia. São alimentos que são tóxicos para o intestino, e o intestino é capaz de colocar seu cérebro na tomada para fazer com que você sinta mais dor. E aí eu fumo, eu bebo, repito, eu não durmo e eu já tenho um bloqueio de movimento. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou perpetuar
a dor, eu vou aumentar a chance de ter mais dor. Então, quando a gente passa um movimento para você que é paciente, para ir para casa, você que é paciente, você sabe o quanto eu testo você. Eu coloco você de cabeça para baixo aqui no consultório. Eu coloco você plantando bananeira aqui no consultório. Tem um paciente que eu tive que botar para plantar bananeira, para abrir flexão de tronco nele, para a raiz nervosa dele respirar e diminuir a dor ciática dele. Eu tive que colocar ele plantando bananeira praticamente. Então a gente testa com você. Tem paciente que a gente testa 26 movimentos diferentes. E aí quando a gente esgota os 26 movimentos, aí a gente sabe, você é um paciente que realmente sua dor não é mecânica, sua dor de fato é inflamatória, você está realmente com inflamação, pode ter alguma doença associada, alguma síndrome miofascial. Eu não vou te ajudar nesse momento, infelizmente, eu preciso te encaminhar para o médico. Aí o paciente pergunta para a gente, por que você não me falou que eu precisava do médico no início? Galera, porque a gente não sabe o que você precisa até te avaliar, até te testar. Muitas vezes a gente só vai esgotar todos os movimentos para serem testados na quinta, na sexta sessão, na terceira, na quarta, na quinta sessão. E aí quando a gente esgota essa possibilidade de movimento terapêutico para você melhorar, aí a gente pede ajuda. Caio, mas não podia ter pedido ajuda logo antes? Imagine, você é um paciente e não tem plano de saúde. Você está vindo aqui, está desembolsando uma verba absurda. Aí eu falo para você no início, e acredite, eu fiz isso por quase 3 anos da minha vida. Você fala, seu problema tem um fator mecânico, mas tem também um fator psicológico, emocional, e tem um fator também de sua comorbidade. Você é diabética, você é dislipidêmica, você tem efizema pulmonar, tem DPOC, foi fumante por mais de 20 anos, tá? Tem complicações respiratórias associadas. Então, o seu tratamento completo é fisioterapia comigo, terapia cognitivo-comportamental com nossa psicóloga, tratamento medicamentoso com o nosso médico ortopedista, e você precisa de um acompanhamento de um educador físico para fazer atividade física orientada. Não pode ser solto, torto na academia. Aí você chega aqui, desembolsa R$2.000, desembolsa R$2.500 para fazer meu tratamento. Chega no psicólogo, desembolsa R$2.000 para fazer o acompanhamento, desembolsa R$1.000 para fazer o acompanhamento médico, desembolsa R$600 para fazer o acompanhamento com o educador físico. Você vai voltar no nosso tratamento quando? Fala a verdade. A gente tem uma divisão de pacientes que realmente você percebe que tem um poder aquisitivo maior, tem um poder, é classe média alta, é classe média normal, tem pacientes que é classe média baixa, tem pacientes que é classe baixa, e você, pelo questionário psicossocial, você sabe disso, pelo discurso, pelo diálogo do paciente, o próprio paciente te fala isso. Você acha que eu, fisioterapeuta, Marcinho médico, Tati psicóloga, André educador físico, você acha que a gente vai chegar para você e vai bombardear você de cara logo num tratamento completo? É lógico que não, porque ninguém faz. Então você precisa primeiro, se você chegou via Tati, você está fazendo terapia comportamental, ela bota o plano de tratamento com você, ela planeja seu tratamento, começa seu tratamento, à medida que você vai evoluindo e ganhando autonomia, ela manda para mim. E aí você já se planejou, por exemplo, você começou com ela uma vez na semana, você já ganhou autonomia, já está uma vez a cada 15 dias. No seu planejamento mensal, você só está indo 2 vezes. Depois você só está indo uma vez a cada 3 semanas. Depois uma vez no mês, você está indo, seu planejamento mensal caiu para uma vez na semana. Você já tem orçamento para respirar, para ir para o educador físico. Aí você começa no educador físico 3 vezes na semana. Faz 1 mês, 2, já começa a aprender a treinar, baixa para 2 vezes, baixa para 1 vez. Começa a ter independência no seu planejamento até ficar só em revisões mensais. Aí, nosso educador físico já manda você pra gente. A gente faz o tratamento mecânico, você começa 2 vezes na semana, você vai evoluindo, baixa para 1 vez, seu orçamento começa a respirar, você vai para o tratamento médico, aí você vai 1 vez no médico, pronto, você fez o tratamento completo. Então, muitas vezes, quando você chega aqui, a gente avalia e já sabe que você vai precisar de 3, 4 profissionais no seu tratamento. Só que o que acontece? A gente, por limitação orçamentária, limitação financeira, a gente fala com você.
olha, seu tratamento comigo vai custar R$ 2.500, você vai me visitar R$ 2.497, você vai me visitar 8 vezes em 2 meses. E a gente vai evoluir o seu tratamento. À medida que você for evoluindo, a gente vai te ver a cada 15 dias. Aí o seu custo, que foi 2.497 com a gente, vai baixar para 800. E aí você vai respirar. Essa sua respirada, a gente já acopla um tratamento médico. E aí quando você vai para o tratamento médico, você começa a perceber o quê? Que agora, quando você está em conjunto nos 2 tratamentos, você já está tendo mais resultado. E aí você começa a me visitar menos, você começa a vir uma vez no mês. Tem paciente nosso que vem a cada 3 meses. Tem paciente nosso que vem a cada 6 meses. E esse paciente está firme com nossa psicóloga, está firme com nosso educador físico, está firme revisitando o médico a cada 30 dias, a cada 60 dias. E o tratamento dele está completo. Vamos pensar um pouco. Qual é a realidade hoje do brasileiro, em meio à crise que se instala, para fazer um tratamento completo? É utopia. Não é todo mundo que pode. De nossa base de clientes, só para você ter uma ideia, em 2019, a gente atendeu 629 pessoas. Dessas 629 pessoas, 11 fizeram tratamento completo logo de cara. Porque a gente conversa. Olha só, seu tratamento aqui comigo vai custar 2.497. Você vai me visitar 8 vezes em 2 meses. Só que a gente pode acelerar isso. Para acelerar isso, você vai precisar também revisitar um desses dois médicos. A consulta deles custa R$ 350. Talvez ele precise de um procedimento chamado bloqueio peridural ou bloqueio transforaminal, que talvez o seu plano não cubra. E aí você vai pagar R$ 630 no total. E isso vai acelerar sua resposta aqui no tratamento. E talvez você não precise de 2 meses tratando. Talvez isso baixe para 6 semanas, talvez isso baixe para 1 mês. Baseado nisso, eu vejo na sua avaliação que você também tem alguns fatores que a gente chama de biopsicossociais, ou seja, quando você está estressado, você relatou que dói, quando você está ansioso, você relatou que dói, quando você dorme mal, você relatou que dói. Então são fatores não contextuais, fatores extrafísicos, fatores que a gente chama de cognitivo-comportamentais ou somato-emocionais, que colaboram para que você tenha dor. E eu acredito que a sua ansiedade é uma resposta de medo. E esse medo está enraizado em você porque você acha que a sua hérnia de disco é responsável pelo seu problema. E aí você acha que quanto mais você mover, mais você vai lesionar a sua hérnia e vai agravar o seu problema. E falaram para você lá na frente que se você não operasse, você vai precisar cair numa cadeira de rodas, você vai poder ficar sem andar, e você não quer isso. E esse medo foi instalado de forma irracional, sem testar seus movimentos, que a maioria dos profissionais que abrem a boca para falar uma atrocidade dessa, não testaram os movimentos em você. E aí, para você se expor aos movimentos do nosso tratamento, você vai ter que quebrar o medo. E para quebrar o medo, você vai ter que combater a ansiedade. E para combater a ansiedade, você vai precisar de nossa psicóloga. Então, para acelerar a nossa resposta, você vai precisar fazer fisioterapia informada psicologicamente. A gente vai atuar aqui baseado em terapia cognitivo-funcional e a gente vai fazer com que você seja tratado com terapia cognitivo-comportamental também com o nosso psicóloga. Então, quando você faz o tratamento conjunto, toda a resposta é mais rápida. Agora, se eu te passo um movimento, você chega em casa, vai assistir YouTube, vídeos de exercícios bons para a coluna, e você repete o que está no YouTube e você trava de novo. Hoje um paciente chegou aqui travado porque eu coloquei um movimento para ele que era flexão. O movimento que ele melhorava, ele estava sentado e ele tinha que ir lá embaixo pegar no calcanhar. Eu repeti isso aqui mais de 30 vezes no consultório e destravei o paciente. O paciente voltou para casa, assistiu o YouTube e aí viu na internet, no YouTube, que um exercício bom para a coluna era a extensão. E aí ele começou a fazer extensão em casa, começou a doer, mas ele viu no YouTube que era bom para a coluna. E ele começou a fazer extensão, travou e teve que retornar antes da hora. O paciente que estava afastado para 30 dias, retornou com 1 semana, porque assistiu um vídeo do YouTube e repetiu o vídeo em casa e travou de novo a coluna. Então,
Vamos lá. Você tá com infecção na garganta. Você foi na emergência médica, um otorrino te atendeu, falou que tá com infecção, tá com pus, vai ter que entrar em antibiótico. Você acha que se chegar 100 pacientes na emergência aqui do Hospital da Bahia, ser atendido por um otorrino com infecção da garganta, virose solano, coronavírus solano, você acha que ele vai tratar os 100 pacientes com cefalexina? Você acha que todo mundo vai receber o mesmo antibiótico? Por quê? Porque a farmácia está em crise, porque não tem medicamento no hospital? Mas nunca na vida. Vai ter um paciente que vai ser cefalexina, vai ter um paciente que vai ser amoxicilina, vai ter um paciente que vai ser beta-30, vai ter um paciente que vai ter que tomar injeção. A mesma coisa é a fisioterapia, pessoal. A mesma coisa. Não é todo mundo que você trata a coluna com extensão, que você trata joelho com flexão, que você trata quadril com deslocamento lateral. Não é todo mundo que você trata ombro com retração. Então, vamos acabar com essa mania de sair daqui do consultório com um movimento específico para o seu problema, chegar no YouTube, assistir vídeo e dizer, mas tal profissional que eu sigo falou que é bom esse movimento para a coluna, e você vai e faz. Você vê o movimento que eu passei para você, eu testei na minha frente, você confirmou que melhorou, a gente provou para você que melhorou, mais do mesmo, repete em casa. Para de ficar buscando coisas na internet, porque quem passou o movimento na internet não testou você como a gente testou aqui no consultório. Senão você vai jogar seu dinheiro no lixo, você não vai ter resultado com o nosso tratamento, não tendo resultado com o nosso tratamento, o que é que vai acontecer? Você vai dizer que fisioterapia não funciona. Que, tô com dor, aí um amigo seu vai me recomendar. Aí o amigo, não, você conhece Caio? Não, vai em Caio. Não, já fui em Caio e não funcionou. Por que não funcionou? Porque eu passei uma coisa para você em casa e você fez outra. Então a gente precisa ter muita cautela. Não é todo mundo que trata infecção de garganta com o mesmo antibiótico. Você está com cirurgia de vesícula, chega a 100 pacientes na emergência aqui embaixo no hospital hoje, com crise de dor abdominal aguda, sinal de... Esqueci até o nome do teste. Enfim, tem um teste clínico que você coloca no paciente, que você faz uma pressão no apêndice e solta. Esqueci o nome da manobra. Quando você faz essa manobra e a dor é pior ao soltar, é um sinal patognomônico de apendicite. E aí o clínico que está de frente no campo de batalha na emergência, você está com crise de apendicite, vamos fazer uma tomografia de abdômen total, uma ultrassom de abdômen total para confirmar. Confirmando, você vai fazer cirurgia aqui agora. Você acha que todo mundo que faz a cirurgia aberta, vesícula, você acha que todo mundo todo mundo que vem com crise de vesícula, de pedra de cálculo, faz a cirurgia aberta? Não, alguns fazem laparoscopia exploratória, alguns fazem laparoscopia minimamente invasiva. Então, cada paciente recebe uma intervenção cirúrgica específica. Cada paciente recebe um antibiótico específico para infecção de garganta. Cada paciente recebe uma incisão específica para cirurgia de quadril, para cirurgia de apêndice. A mesma coisa é fisioterapia. Hoje a gente recebeu um paciente, falar nisso, tá pior que coronavírus. Se você é físio, tá pior que coronavírus. Crise lombar com shift lateral, tá chegando a rodo pra gente aqui. Só essa semana a gente atendeu 8 lateral shift, que é quando o paciente está com crise de dor lombar aguda e automaticamente desvia o tronco para proteger e ele não percebe que tá torto, ele chega torto aqui no consultório. Tá pior que coronavírus, tá chegando demais. E hoje um paciente chegou e falou para mim, Caião, eu estava conversando com minha vizinha e minha vizinha falou que fez um movimento lá que o fisioterapeuta mandou na torácica e melhorou da coluna lombar. Aí ela pediu para eu fazer também. Aí ele falou, rapaz, eu não vou fazer esse movimento, mas nem lenhando. Eu só faço movimentos que meu fisioterapeuta me indica, porque ele que me avalia e quando eu travei na história prévia, quando ele travou, ele só destravou com os movimentos que eu ensinava. Eu nem toquei nele. E quando ele me perguntou, caramba, esse movimento que você está fazendo aqui, Caio, está piorando. Aí eu expliquei para ele, olha, durante a execução não importa. Se doer durante, não importa. Existe a diferença de você ter uma lesão aberta, uma ferida, e você ter rigidez. Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Todo mundo que está me assistindo aí, nem cumprimentei vocês hoje, né, galera? Kissi Arielle, grande Paulo Moté, referência do PNF aí, obrigado pela audiência. Priscila Moreira Souza, Everton Barbosa, sempre presente, Gabriel Paim,
Nete Lima, Satelli Stephanie Sateles, grande Fernanda Andrade, nossa paciente também, filha paciente. Boa noite. Tô dando boa noite só agora, né, galera? Então, todo mundo que tá me assistindo aí, vamos aprender a diferença entre dor e rigidez. Eu quero que você puxe o dedo para trás, tá? Puxa o dedo para trás aí agora, você vai sentir esticar, beleza? Aí você solta o dedo, tá? E aí você puxa pela segunda vez. Você no mínimo sentiu esticar mais rápido, né? Puxa pela terceira vez, puxa o dedo para trás e fica. Quiçá na terceira vez começou a doer e não só esticar, verdade ou não? E aí você percebe que você estica em um certo limiar e quanto mais você vai colocando carga, começa a doer de tanto repetir. Isso é rigidez, porque o dedo não está indo na amplitude final, então você só sente esticar. Mas quando você vai repetindo, você começa a acessar a amplitude final do movimento do dedo. E aí quando chega na amplitude final, além de esticar, começa a doer. Beleza? Quando você tem uma lesão aberta, o que é que acontece? Agora eu quero que você puxe o dedo para trás. Quando você puxa o dedo para trás e você tem uma lesão aberta, imagine que você está com o dedo cortado aqui. A primeira vez que você puxa para trás já está doendo. Aí você repete e o durante não importa, porque nós fisioterapeutas não temos olhos de raio-x. A gente não sabe se na sua coluna, no seu quadril, no seu joelho, tem uma lesão interna lá dentro. A gente não sabe se é lesão ou se é rigidez. Então, para descobrir, a gente precisa testar. Quando você tem uma lesão aberta, imagina o dedo ferido e eu estou puxando o dedo para trás. Você repete, dói durante desde a primeira vez e quando você para de repetir, você está pior. Então, essa é a diferença de dor e rigidez. Quando é rigidez, a gente repete o movimento, repete. O cara pode até sentir doer durante, mas depois ou ele está igual ou ele está melhor. O movimento ele tem a característica de liberar na corrente sanguínea neurotransmissores como serotonina, dopamina e vários opioides internos. O movimento faz uma coisa no seu corpo chamada neuromodulação. E a neuromodulação vai lá na substância cinzenta periaquedutal e modula as vias descendentes de dor. Então o cérebro, ele decide se ele vai diminuir a percepção da dor ou se ele vai aumentar a percepção da dor. Aí já aconteceu de um paciente sair daqui melhor, chegar em casa e ter uma discussão com a esposa e sentir como se voltasse tudo a estaca zero e a dor voltasse igual, como se ele nem tivesse feito a nossa sessão. Por que isso acontece? Quando eu estou estressado, ansioso, quando eu estou com algum conflito emocional ativo, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo lá a tomada? Eu pego o meu sistema nervoso central e ó, pumf, ligo na tomada e esse sistema nervoso central fica ligado no 220. Quando o sistema nervoso central está ligado no 220, eu aumento a rigidez, porque existe uma coisa no meu sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo, que ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. O simpático é responsável por luta ou fuga. E se você está preparado por luta ou fuga, ligado na tomada no 220, você está tenso ou relaxado? Você está tenso. E se você está tenso, você aumenta a rigidez articular, aumenta a atividade muscular e você começa a ter mais e mais dor e sente como se tivesse voltado à estaca zero. Então, voltando, quando a gente começou a testar o paciente, ele me perguntou: Caio, isso está piorando, é para fazer mesmo? É para fazer, porque durante não importa. Vamos ver o depois. E aí o movimento em específico dele foi o deslocamento lateral na parede. Tudo que a gente testou nele agravou ele, ou deixou igual ou agravou. Ou seja, existe uma coisa chamada contingência de tempo e existe uma coisa chamada contingência de dor. É uma escala, é uma percepção subjetiva, é a percepção de dor do paciente. Então, sua dor de 0 a 10 hoje é quanto? 0, nenhuma dor, 10, uma dor tão brutal que medicamento não está fazendo efeito e você está cogitando a possibilidade de operar. Beleza? Caio, minha dor é 6. Pronto. Vamos trabalhar com contingência de dor. De 0 a 10 é 6. Tudo que eu fizer em você, a dor tem que estar 6. Ela não pode passar para 7. Eu tenho que trabalhar na contingência de dor. Vamos trabalhar também na contingência de tempo.
Todos os exercícios que eu fizer para você, em 24 horas você não pode furar o teto de dor 6. Não pode estar dor 7, 8, 9, 10. Sua dor tem que estar 6 ou estar menos. Então eu trabalho com meus pacientes em contingência de dor e contingência de tempo. Vamos ver depois desse movimento na parede o que é que acontece com sua coluna. E aí o que é que aconteceu? Depois do deslocamento lateral, o paciente começou a ir para trás melhor, com menos dor, e começou a deslocar o quadril mais fácil, diminuindo a dor. Então ele chegou travado com desvio lateral e a gente, baseado na avaliação, botou o cara de cabeça para baixo e colocou um movimento específico para ele fazer na parede, que aumentou a mecânica dele. O que é que eu quero dizer com aumentar a mecânica? Percebam, não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas eu vou levantar aqui só para fazer um teste básico com vocês. Imagine que você está em pé e você está com dor lombar irradiada até a coxa. E aí quando você faz isso aqui, ó, você tenta tocar lá os pés, você não consegue porque sente dor. E aí quando você sente dor, você percebe que comparado com de pé, a dor que estava no bumbum até a coxa, quando você faz isso, ela desce para a perna. Só que ela desce diminuindo. E quando ela desce diminuindo, o paciente fica feliz, porque o paciente só liga para a intensidade da dor. E quando ele liga para a intensidade da dor, o que é que acontece? Ele acha que tá bom. Só que quanto mais a dor desce, a gente chama de distalização ou periferalização da dor, isso é pior, por mais que ela diminua lá na perna. Então a gente tem que diminuir na coxa e fazer ela subir até a coluna. Então, uma perda de movimento é isso. Você não tem mais a capacidade de tocar nos pés, ou seja, a sua flexão de tronco está limitada e aumentando a sua dor na coluna. Quando eu faço isso, eu só consigo chegar até o joelho. E aí, quando a gente fez o deslocamento lateral nesse paciente específico, a gente retestou isso aqui. E a dor parou de aumentar com o movimento e ele conseguiu alcançar metade da canela. Então, quando eu falo que o paciente melhorou a mecânica, é porque o tamanho do movimento dele melhorou. Então isso é uma evidência de que ao aumentar a mecânica do movimento depois de uma intervenção específica, a dor vai diminuir progressivamente. E aí o que é que a gente faz? A gente empurra a sessão no paciente para fazer 5 sessões por semana, todo dia fazer fisioterapia? Não, nunca. Eu me recuso a trabalhar dessa forma. Então eu passo para o paciente tarefas de casa que vão substituir a fisioterapia diária e peço para ele voltar com 72 horas, peço para ele voltar com 48 horas, peço para ele voltar com uma semana, tem casos que eu peço para voltar com 15 dias. Por exemplo, existe uma paciente que ela tem capsulite adesiva, ou seja, uma dor progressiva no ombro que só aumenta com o tempo, colágeno vai depositando de forma desorganizada na cápsula articular e ela fica com limitação sem conseguir levantar o braço. O que é que a gente fez? Tocar no braço dela começou a doer demais. A gente colocou a paciente de barriga para baixo, e de barriga para cima, perdão. E aí quando a gente colocou a paciente de barriga para cima, a gente pediu para ela dobrar o joelho. E aí a gente pediu para o braço dela ficar assim, ó. Dessa mesma forma que você está vendo aqui. E ela com o joelho dobrado. Né? Com o joelho dobrado, eu comecei a empurrar o joelho dela para o lado contrário ao do braço. E o que é que aconteceu ali? Quando eu faço esse movimento aqui, repetido com ela, e ela está apoiando o braço aqui, o que é que acontece aqui no ombro? Eu começo a ganhar rotação externa, alongar a cápsula anterior, eu começo a folgar a pressão subacromial. Então, com esse movimento que eu estava pegando no joelho da paciente, então eu estava fazendo o quê? Um tratamento indireto. Ou seja, com a minha mentalidade, eu queria mover o ombro, só que quando eu tocava no ombro, ela não deixava eu tocar, gritava de dor, chegou a chorar quando eu tentei mexer no ombro dela. E aí, quando esse paciente tem sensibilização central, alodínia ou hiperalgesia, que é uma exacerbação além do natural para dor em qualquer parte do corpo, a gente tem que trabalhar de forma indireta. E para trabalhar de forma indireta, a gente tem que ir à distância. Então a gente tem que mexer no tornozelo, no joelho, no quadril, no tronco, para não tocar no ombro. E assim a gente engana o cérebro dela, o foco da atenção está onde eu estou com contato, ela foca no joelho, enquanto indiretamente eu estou começando a trabalhar o ombro dela. Paciente que chegou sem levantar o braço 90 graus, com capsulite adesiva, a gente fez essa técnica por cerca de 10, 15 minutos repetindo, ela começou a levantar o braço mais que 90 graus,
começou a tentar tocar no sutiã, a mão que só ia no bumbum começou a ir na lombar, ou seja, ela ganhou amplitude de movimento e reduziu a dor, porque a gente usou a estratégia indireta. Então existem diversas possibilidades. Então, vamos sumarizar o conteúdo dessa live agora. Você descobriu nessa live que existem duas formas de abordar o paciente. A primeira forma é com atividade física. E você descobriu que a atividade física não é tratamento. É um recurso que acelera algum tratamento. Você descobriu que a segunda forma de abordar o paciente é através de um tratamento. Nesse tratamento, você desmembrou em duas partes. Você tem exercícios gerais e você tem exercícios específicos. Essa é a diferença de uma fisioterapia efetiva para uma fisioterapia que vai ficar fazendo com você por resto da vida, como se você fosse um paciente neurológico, como se você fosse um paciente com Parkinson, com TCE, com AVC, com esclerose múltipla, que realmente precisa de fisioterapia por resto da vida. E nada de errado com isso, precisa mesmo e dá muita qualidade de vida. Inclusive a gente tem uma equipe de fisioterapia neurológica para esses casos que atendem nossos pacientes domiciliares na demanda neurológica. Porém, você não é um paciente neurológico, você é um paciente ortopédico. Na sua avaliação, o fisioterapeuta tem como obrigação de te dar um plano de tratamento, um prognóstico baseado na história natural e te dizer quantas visitas você vai precisar fazer, com qual frequência e quais tarefas você pode fazer em casa para acelerar sua resposta no tratamento. Então, eu quero que você perceba a diferença entre um exercício geral e um exercício específico, para que você entenda que quando a gente passa um movimento para você, a gente está selecionando um movimento específico. Mais uma vez, eu quero frisar, se você chega com infecção de garganta na emergência, você chega com coronavírus na emergência, infectado, você não vai fazer qualquer exame de sangue, você vai fazer o teste PCR específico para a zorra do coronavírus. Se você está com infecção de garganta, você não vai dar cefalexina para 100 pessoas com infecção de garganta. Vai ter um paciente que vai precisar de um antibiótico diferente. A mesma coisa você com dor. Quando você vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta que trata a dor, ele vai selecionar um movimento específico para você. Não é para você chegar em casa, pesquisar no YouTube, ver um vídeo de uma pessoa que não te avaliou e fazer igual, porque acontece que nem o paciente de hoje. Foi pro YouTube e voltou travado. Eu tive que destravar ele de novo. A gente recebeu uma mensagem de uma paciente também, que a gente destravou a paciente com extensão sentada. A gente colocou a paciente sentada, colocou o rolo lombar aqui e pediu para ela fazer extensão sentada. A gente destravou a paciente que estava travada com dor irradiada na perna. Aí o que ela fez? Foi para a aula de yoga. Na aula de yoga, pediram para ela abraçar o joelho deitada. Quando ela abraçou o joelho deitado, o que ela fez? Ela travou. E nada de errado com isso. O professor de yoga não estuda isso. Ele não tem a obrigação de saber que um movimento vai travar você. Mas se você passou por um fisioterapeuta que trata a dor, ele vai saber, ele vai te ensinar que esse movimento é bom e esse é ruim. Ele vai te explicar como você vai saber se o movimento é bom ou se o movimento é ruim. Então, hoje, eu te digo, a gente atendeu 10 pessoas hoje. A gente só tocou em uma. Caio, quer dizer que você não usa hands-on no seu paciente? Claro que uso hands-on, claro que toco, claro que faço terapia manual. Mas eu faço em quem precisa. A gente avalia o paciente, estratifica o paciente para saber em que grupo ele cai. Ele caindo em um grupo específico, ele vai receber uma intervenção específica. Então, essa live é específica para pacientes, tá? Se você é fisioterapeuta, você vai aprender algumas coisas aqui, mas a gente não vai falar terminologias específicas da profissão. Eu quero que você que é paciente, você que é prospecto, você que é seguidor, você que tá com dor e não é paciente, você que tá com dor e tá tratando em outro lugar, eu quero que você entenda que para você aderir ao tratamento e ter resultado, você precisa seguir o que o cara fala. Aí, outra coisa que aconteceu com outro paciente que veio hoje. O paciente, ele tem um poder aquisitivo alto, então ele tem a possibilidade de fazer vários tratamentos simultaneamente e ele faz isso. Só que o que acontece? Os profissionais que atenderam ele não se conhecem e eles não falam a mesma língua. Muitos trabalham no modelo biomédico, outros trabalham no modelo biopsicossocial. E aí, por exemplo, o educador físico dele passou uns movimentos na academia totalmente contrários ao que eu passo aqui. E aí o que eu falo nesses casos? Olha,
Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você teste o que eu falo e teste o que ele fala. O que der certo, você segue. Mas você não pode testar os dois ao mesmo tempo. Porque um pode anular o outro e você não vai saber o que melhora e o que te piora. Então, você quer interromper nosso tratamento aqui e seguir só o dele? Siga por 1 a 2 semanas. Se funcionar, continue com ele. Se não funcionar, volte para mim. Agora, quando você vier aqui, se você estiver fazendo outros tratamentos juntos, me fale. Porque eu vou saber o que passar para você em conjunto com o profissional que está te atendendo. Eu vou saber o discurso do profissional e saber se ele está atendendo no modelo biomédico ou no modelo biopsicossocial. Se ele estiver atendendo no modelo biopsicossocial, eu vou saber trabalhar na mesma língua que ele. Se ele estiver no modelo biomédico, eu não vou fazer nada. Eu só vou pedir para que você teste o que eu falo. E aí você vai ver imediatamente se o que eu falo funciona ou não. Se não funcionar, você segue com ele. Se funcionar, você segue comigo. Simples, rápido e prático. Dessa forma, existem 2 formas de atender você. Uma centrada na anatomia, na doença, na biomecânica, e outra centrado em você. Quando o profissional trabalha centrado em você, ele alinha a sua expectativa, ele entende as suas crenças, entende os seus problemas e começa a perceber que existem outros fatores que estão afetando o seu problema. Beleza? Perguntas, galera? Vamos nessa, estamos acabando, hein? Perguntas, manda aí no comentário, na caixinha de interrogação. Quem tiver na live aí ainda. Grande Jax, grande Rodrigo Freitas, Sandro Reinaldo, Sena Souza, Reis Wallace, Adriana Santos, Cleide Santos, Edson Paixão, grande Joedna Lima, Dr. Maicon Barbalho, obrigado pela audiência. Tem alguma forma de juntar as duas? Tem, só é você pagar. Só que o que é que acontece? Quando você junta as duas, geralmente uma anula a outra. Porque um trabalha tratando a doença e um trabalha tratando a função. Então, geralmente, uma anula a outra. Vitor Hugo, a live vai ficar salva. Vera Lúcia Bispo, buenas noites. Grande Amália Marinca, como estamos? Sumiu, hein? Espero que esteja bem, espero que esteja fazendo suas tarefas específicas e espero que esteja mudado o seu banco de dentista, tá? Meus pacientes que são dentistas, pelo amor de Deus, não trabalhe que nem eu em mocho. Trabalhe em um banco que tem um recosto. Porque quando vocês trabalham em mocho, meu Deus do céu, vocês chegam aqui com o mesmo problema. Secretária pergunta para o profissional dentista, eu já sei qual é o problema, quando chega aqui eu testo, é o que eu já estava pensando. Impressionante. Tá? Line Nascimento, onde podemos fazer uma avaliação para minha mãe? Moramos em Serrinha. Caramba, eu não conheço ninguém em Serrinha. Eu conheço Serrinha não, Valença também não. Não conheço, tá? Teria que vir aqui para Salvador mesmo. Então, assim, você vai encontrar com certeza o fisioterapeuta lá. Eu não sei se na nossa especialidade. Né? Fisioterapia musculoesquelética, eu não sei se vai ser a especialidade, mas você pode tentar, tá? Manda no direct pra mim qual é a sua disponibilidade de se deslocar até uma Feira de Santana. Meu Deus, tem um. Feira de Santana, deixa eu lembrar o nome dele, rapidinho. Feira de Santana. Feira. Ó, eu acho que é Marco Antônio o nome dele. Não tenho certeza. Mas ele fez após numa turma depois da minha, acho que 1 ano ou 2 anos depois da minha, e foi um excelente aluno da pós, é muito bem recomendado. Eu acho que é Marco Antônio, não tenho certeza. Mas manda para mim sua disponibilidade de ir até as cidades, que eu vou jogar nos meus grupos aqui, para saber se eu tenho alguma indicação pro seu caso, tá? Doutor, preciso marcar urgente. Hérnia de disco me deixando quase de cama. Será que é a hérnia? Será? Eu levanto essa reflexão para você. Porque assim, as chances são que a hérnia já estava aí antes de você sequer sentir dor, tá? Então, 97% dos casos não é a hérnia. A hérnia é só uma alteração de imagem, é algum déficit de movimento que você tem que está bloqueando sua coluna e fazendo com que você fique de cama. Então, realmente precisa avaliar, não dá para bater o martelo por rede social.
não atendemos mais em vilas, infelizmente. A gente atendia em vilas, mas agora a gente está centralizado aqui no Hospital da Bahia. Somente aqui no Hospital da Bahia, tá? Clica no link do perfil e obtém todas as informações. Então, mais uma vez, galera, vamos resumir o conteúdo da live aqui. Essa live é exclusiva para pacientes. Então, em resumo, a analogia é essa. Você chegou com dor abdominal aguda na emergência, o médico clínico fez um teste, fez ultrassom de abdômen, tomografia de abdômen, confirmou apendicite, não é todo mundo que vai fazer a mesma incisão cirúrgica. Vai ter uma incisão cirúrgica para cada paciente. Você chegou na emergência de otorrino com infecção de garganta, com coronavírus, não é todo mundo que vai ser tratado com cefalexina. Vai ter paciente que vai precisar de amoxicilina, vai ter paciente que vai precisar de clavulanato. Cada paciente vai ter um espectro de antibiótico específico para seu tipo de infecção. A mesma coisa é a fisioterapia. Quando você chega aqui na fisioterapia, a gente testa você para saber qual movimento melhora e qual movimento piora. E aí, baseado no nosso teste, a gente te passa o movimento para casa. A gente corta o que não está melhorando, corta o que está piorando, coloca só os que melhoram. E a gente passa o movimento para casa sequenciado durante 6 a 8 semanas. O paciente não respondeu durante 6 a 8 semanas, e quando eu falo não respondeu, é piorar. Se o paciente continua obtendo melhora por 2, 3, 4 horas depois do exercício, isso é uma responsividade positiva. Tá? Então a gente precisa seguir a recomendação do físio para fazer os movimentos específicos. Para você entender que existe uma diferença entre movimento específico e movimento geral. Existe uma diferença entre tratamento e atividade física. Quando você entende isso, você segue o que o fisioterapeuta fala. O paciente não respondeu, encaminhamos para nossos médicos especialistas. Os médicos especialistas vão fazer o exame próprio da medicina, próprio da imagem e detectar: você precisa de bloqueio peridural? Você precisa de bloqueio transforaminal? Você precisa de corticosterol? Você precisa de codeína? Você precisa de opioide? Você precisa de injeção endovenosa? Você precisa de cirurgia? Porque sim, vai ter caso que vai precisar de cirurgia. Então, o médico especialista ele vai determinar qual vai ser o tratamento médico. Nada do que o médico faça vai mudar o seu tratamento aqui. Só quem muda o tratamento fisioterapêutico é o fisioterapeuta. Só quem muda o tratamento cirúrgico medicamentoso é o médico. Só quem muda o tratamento psicológico é o psicólogo. Só quem muda o treinamento físico é o educador físico. Só quem muda a sua dieta é o nutricionista. Você entende? Então cada um trabalha em conjunto para melhorar você. Vão ter pacientes que vão melhorar só comigo, vão ter pacientes que vão melhorar só com o médico, vão ter pacientes que vão melhorar com os dois, vão ter pacientes que vai precisar de terapia junto, vão ter pacientes que vão precisar de bloqueio junto, e por aí vai. Cada caso é um caso, só que a gente não adivinha isso no primeiro contato. A gente só descobre isso quando a gente testa todos os movimentos que são possíveis para o seu problema, e se todos os movimentos em combinação não resolvem o seu problema, aí a gente precisa de ajuda. Por quê? Porque se a gente pedir logo o tratamento completo no início, o paciente não adere a nada. Imagine que você chegou para mim, mais uma vez, a última vez, vou falar isso aqui. Imagine que você chegou para mim, agora eu te avaliei e na avaliação eu já descobri o que você precisa. Você precisa de movimento específico, você precisa de terapia, você precisa de medicação, você precisa de atividade física. Quem é, pelo amor de Deus, como eu te falei, eu atendi 629 pessoas em 2019. Apenas 11 conseguiram fazer todo o tratamento completo. Por quê? Não é todo mundo que tem o poder aquisitivo para contratar 4 profissionais para fazer o tratamento completo para cada caso. Então, por exemplo, se você precisar de psicologia mais fisioterapia, não são todos os pacientes que vão ter condição de arcar com os dois. Eles vão tratar um de cada vez. Se você for um paciente mais difícil, que precisa de fisioterapia, terapia, mais médico, não é todo mundo que vai fazer os 3 ao mesmo tempo. Se além desses 3 você precisar de nutrição, não é todo mundo que vai fazer os 4 ao mesmo tempo. Então não tem como, logicamente, você chegar na primeira visita e eu falar: ó, você precisa desses 4 profissionais aqui, tá? Volta para mim semana que vem, eu vou te atender por 8 semanas, você vai precisar de 2 meses de terapia, você vai precisar de um tratamento medicamentoso, você vai precisar de um educador físico te acompanhando como personal. Pelo amor de Deus, galera, não é todo mundo que tem poder aquisitivo para fazer isso não.
a gente esgota as possibilidades na terapia, não resolvendo, a gente combina com fisioterapia, esgota as possibilidades na fisioterapia, não resolvendo médico associado, o médico também vai esgotar as possibilidades na medicina e a gente vai encontrando o equilíbrio para buscar o tratamento. Uma coisa é a seguinte, o meu discurso, ele é agressivo, né? Eu não acho, como muitos falam, Caio tem um discurso muito agressivo. Eu não acho que o meu discurso é agressivo. Eu acho que o meu discurso é forte, é incisivo, tem pegada. Eu acho que o meu discurso tem pegada. Porque eu falo que eu não falo o que o paciente quer ouvir. Eu falo o que o paciente precisa ouvir. Só que o que acontece? Nada de errado com isso, não é todo mundo que gosta. Tem paciente que prefere mim, prefere eu, tem paciente que prefere Camila, tem paciente que prefere Paulão, tem paciente que prefere Aldo, tem paciente que prefere Arivan, e por aí vai. Tem vários profissionais no mercado, vários excelentes profissionais no mercado. Agora, cada um tem a sua pegada. A minha pegada é essa, é forte, é incisiva, e eu falo o que você precisa, eu não falo o que você quer ouvir. E isso pode fazer com que você não siga o nosso tratamento ou que você venha a aderir ao nosso tratamento e siga ele até o final. E nada de errado com isso, galera. É só uma forma de abordar, beleza? Então eu acho que a gente precisa alinhar isso para que vocês não saiam por aí fazendo movimentos aleatórios para voltar para o consultório travado. Ou não façam exercício na frequência indicada, ou não faço, eu gravo vocês fazendo exercício, eu mando para o seu WhatsApp como vídeo, para que você olhe o vídeo e faça igual. Então não tem erro. Você prefere desembolsar uma grana para estar aqui todo dia para eu ter que te supervisionar numa coisa que não tem necessidade? Existem profissionais por aí que ficam prendendo vocês para atender vocês 5 vezes na semana durante 3 meses e ganhar na quantidade, não na qualidade. Então eu prefiro te entregar qualidade máxima em uma visita, te afastar para 72 horas, a cada 3 dias, a cada 5, a cada 7 dias, a cada 15 dias, para que você ganhe com qualidade. Por quê? Quando eu entrego qualidade para você, eu faço com que você divida a responsabilidade. Eu não estou aqui para curar ninguém. Curandeirismo é crime, tá? Curandeirismo no Brasil é crime. Se você prometer a cura numa rede social, num tratamento qualquer, numa propaganda qualquer, você é enquadrado no Código Penal brasileiro. Então, eu estou aqui para prometer tratamento. O que eu faço, não sou eu que faço a melhora de vocês. Eu digo qual o caminho para melhorar. E quando eu falo que o meu discurso tem pegada, é porque o meu discurso é o seguinte: não importa qual é o seu diagnóstico, não importa qual é a sua lesão, não importa qual é a sua idade, não importa qual é o seu tempo de dor, nós podemos te ajudar. Podemos. E se nós não pudermos te ajudar, nós sabemos para onde te encaminhar para você melhorar, para você ter a ajuda que você precisa. Então, o processo de avaliação fisioterapêutica é uma triagem. E é por isso que eu falo que o nosso discurso tem pegada. É por isso que muita gente fala que o nosso discurso é agressivo. E a gente não liga para isso. A gente quer dar resultado. E a gente não tem problema em falar para você, ó, você não está respondendo ao tratamento. Eu preciso de uma ajuda de tal profissional. Você tem condições de ir nele? E para muitos eu falo, para muitos, quem é meu paciente sabe, para muitos eu falo, ó, se você tiver que escolher por poder aquisitivo, se você tiver que escolher por disponibilidade financeira, se você fosse minha mãe, não começaria o tratamento aqui. Eu preferia que você começasse o tratamento com Tati, porque eu acho que a terapia vai te ajudar mais do que eu. Quando você folgar de orçamento, aí você faz a terapia junto comigo. Mas se você tiver que escolher, comece lá, porque eu acho que ela vai te ajudar mais do que eu. Porque é assim que a gente vai reforçando o poder da nossa marca no mercado e entregando cada vez mais resultado, falando o que o paciente precisa para ouvir, tá bom? Espero ter somado na vida de vocês, espero que você tenha entendido que existe exercício específico, existe exercício geral, que não é para sair por aí pela internet fazendo os movimentos que dizem que é bom para a coluna. Você precisa ser testado para depois descobrir o que é bom e o que é ruim para você, beleza? Então foco em suas tarefas de casa, foco em nossas recomendações para que você não tenha jogado seu investimento no lixo. Movimento é vida. Abraço, galera.